Como reflexão, né, do estudo da noite, nós vamos falar um pouquinho do chamado que Jesus faz a nós todos. Chamado pela vida, o chamado do amor, da caridade. Porque o principal propósito da nossa existência é evoluir, é sermos felizes. E seremos mais felizes quanto mais evoluídos moralmente nós formos. Contudo, nós, por sermos ainda muito materialistas, né, muito apegados à matéria, nós não compreendemos exatamente o nosso objetivo aqui na Terra. Por vezes duvidamos, por vezes nós tomamos decisões e escolhas muito sob a influência da matéria, né? Porque, em verdade, o que nós possuímos verdadeiramente? As virtudes que nós conquistamos. E é sobre isso que vai falar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Na Instruções dos Espíritos, item 9, vai nos dizer o seguinte, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ou seja, nós só possuímos aquilo que nós levamos quando nós desencarnamos, quando voltamos à pátria espiritual. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, desses bens materiais que a gente tanto gosta, a gente só tem o usufruto. Nós não somos verdadeiramente os donos. Por quê? Porque quando a gente desencarnar, voltar para a pátria espiritual, eu não vou conseguir levar meu carro, não vou conseguir levar a minha chácara, as minhas roupas, o meu instrumento de trabalho. Não, eu não vou conseguir. Que é então o que ele possui? O que então a gente possui? Nada do que é de uso do próprio corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, só aquilo que é de uso da alma, as características da sua alma, aquilo que você conseguiu conquistar enquanto estava encarnado, é só isso que a gente vai levar. O que é do uso do corpo, vai padecer com o corpo. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ou partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis naquele país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo, em relação à vida futura. Aprovisionai-nos de tudo o que lá vos possais servir. Então, é como se a gente fosse fazer uma viagem. Quando a gente vai sair de férias e vai para um local muito frio, o que a gente vai levar? Roupas de inverno, roupas mais quentes. A gente não vai levar roupas de verão. É a mesma coisa. Quando a gente retorna para a pátria espiritual, o que a gente vai levar? Aquilo que vai ser útil para nós, que são as nossas conquistas morais. O mesmo sucede ao homem. A sua chegada no mundo dos espíritos depende dos seus haveres ou lugar para onde vá. Não será, todavia, como o seu ouro que ele pagará. Então, quando nós vamos viajar, nós vamos nos hospedar de acordo com a nossa capacidade financeira.
Se eu tenho mais dinheiro, eu me hospedo num local mais caro. Se eu tenho menos dinheiro, se eu sou mais pobre, eu vou me hospedar onde? Num local mais barato. Ou outras vezes emprestado, ou fico na casa de parentes, se eu não tenho condição de pagar. No mundo espiritual vai ser a mesma coisa. Quando nós lá chegarmos, nós vamos vamos ficar no local de acordo com a nossa riqueza, mas aí já vai ser a riqueza espiritual. Então, se eu desenvolver mais recursos sobre o ponto de vista moral, conseguir desenvolver mais virtudes, eu vou ser convidada a permanecer num local onde existem espíritos mais elevados, cuja a capacidade moral é muito parecida com a minha. Ao passo, se eu não conseguir desenvolver moralmente, eu vou ser levada a zonas, a locais em que os habitantes possuem menos desenvolvimento moral. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Então essa história, eu estou comprando o meu pedacinho no céu, com recursos materiais, isso não existe. Os espíritos aqui estão nos ensinando que o nosso lugarzinho no mundo espiritual vai ser de acordo com o que eu tiver trabalhado para o desenvolvimento meu, íntimo. Eu consegui diminuir o orgulho, eu consegui desenvolver mais a caridade, é isso que vai ser levado em consideração. Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os seus haveres. Então, a verdadeira propriedade, aquilo que nós verdadeiramente possuímos, são as riquezas da alma. São as virtudes que nós conseguimos desenvolver enquanto estamos aqui encarnados. E para complementar esse estudo, porque nós falamos no início que Jesus nos chama a desenvolver essas virtudes, a construir o nosso patrimônio moral, o nosso verdadeiro patrimônio. Nós vamos fazer uma reflexão rápida a respeito do encontro de Jesus com o jovem rico. Nos diz o seguinte, o jovem, ele era um jovem abastado, herdara dos pais um palácio que se erguia na colina do Acra. Seus servos o amavam e serviam com lealdade, atendendo-lhe todos os desejos. Habituaram-se a dormir em seu leito de ébano e marfim, onde se permitia desvaneios e dava razão a muitos sonhos. Então a gente percebe aqui que era um rapaz de uma família muito abastada, que tinha tudo aquilo que a sociedade daquela época considerava nobre, bom. E quantos sonhos ele tinha? Amava as corridas de bigas, quadrigas, ansiava pela ovação do povo que o conduzia quase ao êxtase. Via-se por entre a multidão recebendo flores aos pés do seu nome, aclamado repetidas vezes. Possuía taças de rica ornamentação, nas quais bebia vinhos gregos e latinos, louros e rubros como as auroras.
Tinha arcas abarrotadas de pedras raras, diamantes, rubis, safiras, pérolas sem conta. Era detentor de rebanhos e de muitas vinhas. Em Betânia possuía outro palácio onde costumava receber amigos para a festa. Então, além de muito rico, jovem, belo, ele era muito bem relacionado. Cuidava do corpo com massagens e óleos e unguentos raros, vestia-se com os tecidos de linho leve. Nele tudo respirava juventude, beleza e glória. Então a gente percebe que já naquele tempo, né, essa ditadura da juventude, da beleza, do glamour, dos bons relacionamentos materiais, né, era muito almejado. As pessoas admiravam quem o possuía, o que não é muito diferente de hoje, né? Porque hoje nós consideramos uma pessoa bem-sucedida aquela que é bem-sucedida materialmente. Mas nós já vimos que esse não é o nosso verdadeiro patrimônio. Entretanto, embora parecesse nada lhe faltar, sentia sede de paz. Vazio estava o seu coração. Vez ou outra, a melancolia o abraçava. É como se depois das vitórias, dos banquetes e das honrarias, o mármore, o marfim, as joias, tudo lhe soasse frio e gédulo. Ansiava pela paz. Como conquistá-la? Onde buscá-la? E esse também é uma situação recorrente entre nós. Porque nós podemos ter tudo sobre o ponto de vista material, saúde, beleza, riqueza, mas lá no nosso íntimo vai faltar algo. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Porque o nosso patrimônio, ele é espiritual. É com a conexão que nós temos com Deus, quando nós nos reconhecemos como criaturas criadas para o amor, para a caridade, para a evolução. É a partir desse sentimento, desta compreensão, é que nós conseguimos verdadeiramente ter paz. Ter paz não é ter tudo. Ter paz é, apesar de todas as dificuldades, apesar das provações, é saber o seu local no mundo, é saber que você é um filho de Deus, que existe uma outra vida depois dessa, que essa aqui nós estamos temporariamente no corpo material, mas que a nossa verdadeira pátria é a espiritual e que fomos criados para sermos felizes. Aí, naquele cair de tarde, quase noite, em que os raios de luar já dançavam sobre a terra, o príncipe procurou o rabi. O rabi é Jesus. Jesus acabara de abençoar as crianças quando o moço rico se aproxima. O encontro singular lembrava um eclipse solar ao nascer do sol. O vale prostrava-se aos pés da imponente montanha, cheio de ansiedade, e indaga. Então, o rapaz encontra Jesus e indaga Jesus. Bom mestre, que bem devo praticar para alcançar a vida eterna? E o diálogo deve ter prosseguido mais ou menos assim. Jesus responde a ele: por que me chamas bom? Bom somente o Pai o é. A tua pergunta respondo: cumpre os mandamentos, isto é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Então Jesus simplificou. Siga os mandamentos que você vai ser feliz, que você vai ter paz. E aí o moço diz: tudo isso tenho observado em minha mocidade. No entanto, sinto que não me basta. Surdas inquietações me atormentam. Labaredas de ansiedade me consomem, falta-me algo. Então, propõe Jesus: vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, vem e me segue. A proposta
o penetrou como um punhal afiado. Onde já ouvira aquela voz? Não lhe parecia desconhecida? E aquele olhar que o fitava, cujos olhos mais pareciam duas estrelas engastadas na face pálida? Que doce magnetismo! A ordem, a meiguice daquele homem ecoava em seu espírito, era de uma águia que desejava alcançar as alturas. E o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. Então ele compreendeu, quando ele ouviu essas palavras de Jesus, ele sentiu no seu íntimo que parecia que ele já tinha escutado isso. E que Jesus estava ali com aquele magnetismo, com aquela beleza, com aquela doçura, com aquele amor, porque Jesus transbordava amor. Ele sentia que era o momento dele alçar voos, que ele conseguiria atingir o objetivo dele. O rapaz ficou mudo por alguns instantes. Suas mãos frias revestiam-se de suor, os lábios pareciam selados. Por fim, vencendo a própria resistência, murmurou: Senhor, deixa antes que eu vá competir em Cesareia. Disputarei os jogos, colherei os louros da vitória para Israel, voltarei depois. Então ele fala: não, mestre, eu quero ir com você, mas deixa eu primeiro competir, que esses jogos eram jogos muito importantes naquela época, né? E ele estava competindo por Israel. Por aí a gente já vê o quê? O orgulho. Não, eu vou competir pelo meu povo, eu vou trazer glória ao meu povo. Mas que tipo de glória que Jesus nos pede? É essa glória mundana? É essa glória de aparência, de títulos? E Jesus responde: não posso esperar. Foi a resposta. Hoje é o momento para ti. Esta é a hora, nem amanhã, nem mais tarde. Agora o jovem parece conseguir desembaraçar as ideias e explica num jogo de palavras. Mestre, eu adquiri recentemente aos partas 4 cavalos soberbos, brancos, velozes como dardos. Paguei uma fortuna por eles. O preço de uma casa, 700 denários. Conduzirão minha quadriga no circo nos próximos dias, em Cesareia. Guardo a certeza de que serei vencedor, porque também contratei escravos que me adestraram. Mestre, compreendes o que é tudo isso? Não temo dar o que eu tenho: dinheiro, ouro, gema, propriedades, títulos. A voz do divino pastor o interrompe. Dá-me a ti próprio. Então Jesus diz para ele: dá-me a ti próprio, que eu te oferecei aventura sem limites. Então ele vai explicar para Jesus: mestre, não tem como eu participar desse jogo? Porque eu investi muito, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha família está aguardando para que eu saia vencedor. Eu sou um judeu, eu estou ali representando o povo judeu. E Jesus diz: o que eu quero é você. Não é os títulos, não é a pompa, não é o reconhecimento mundano. E aí ele responde a Jesus: eu quero, mas pela sua mente em turbilhão passaram as cenas das glórias que conquistaria. Os amigos confiavam nele, tantos esperavam a sua vitória. Israel seria honrada com seu triunfo. Sim, ele podia renunciar aos bens da família, mas ao tesouro da juventude, às riquezas da vaidade, atendia os caprichos sustentados. Seria necessário renunciar a tudo isso. A águia desejava voar, mas as asas estavam quebradas. Então a gente percebe como nós somos frágeis quando Jesus verdadeiramente nos chama. E Ele nos chama todos os dias, nas pequenas coisas, nas pequenas dificuldades, nos pequenos afazeres.
Quantas vezes nós damos essas desculpas aqui que esse jovem deu? Porque o jovem aqui em si, ele não estava nem preocupado com muito questão financeira, mas era mais com a glória, com o reconhecimento. O que a família dele ia pensar? Que ele deixou tudo para seguir Jesus? E nós? Como é que nós fazemos no nosso dia a dia? A gente consegue fazer essas renúncias materiais, essas renúncias do nosso ego? Recorda-se o jovem que os amigos o esperavam na cidade para um banquete previamente agendado. Num estremecimento se ergue: não posso, murmura, não posso agora, perdoa-me. E afastou-se a passos largos. Subindo a encosta, na curva do caminho, ele se deteve, olhou para trás, vacilou ainda uma vez. A figura do mestre se desenhava na paisagem, aos raios do luar, luz. Indecisa a alma do moço parece um pêndulo oscilante. Então, quantas vezes a gente fica oscilante na nossa vida, né? São os compromissos familiares, são os compromissos do trabalho. E como que fica os chamados de Jesus para nós? Muitas vezes a gente deixa de vir aqui porque tem uma reunião familiar, tem um encontro familiar, tem uma festa de confraternização. Outras vezes nós deixamos de visitar um amigo doente porque aquela pessoa reclama demais, eu vou me atrasar para o meu compromisso, eu prefiro sair, viajar. Outras vezes nós temos dificuldade de se fazer de bens materiais para ajudar o próximo. A gente faz aquela caridade meio forçada, né? De pegar aquilo que já não usamos mais e doarmos. O peso do mundo o retém ao solo. Ele se decide. Com passos rápidos, quase a correr, desaparece da noite. Quantas vezes a gente corre, a gente foge dos nossos compromissos? Compromisso que nós fazemos antes de reencarnar. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram esse episódio e dizem como ele se retirou triste e pesaroso. Mas e o que aconteceu depois? E aqui que vem a doutrina espírita, tem acho que 3 livros que retratam do que aconteceu depois com esse jovem. E diz o seguinte, uma semana depois, preparavam-se as bigas e quadrilhas para a importante competição em Cesareia. As trompas e as fanfarras anunciavam a festa pública. As postas são feitas sobre as mesas dos cambistas, os ases, as preferências, as cores. Tudo fala de triunfo, alegria. Ao sinal convencionado, sob estrondosa ovação, partem os coronéis fogosos, puxando os carros e seus condutores. Chicotes estralam no ar, mãos firmes nas rédeas, suores, ansiedade. A gente vê muito isso nas competições esportivas, né? Nós brasileiros, então, gostamos do futebol. Então, quantas vezes a gente deixa os nossos afazeres, os nossos compromissos, para entrar nessa onda, nesse sentimento, né? Não que a gente não deva assistir, não que a gente não deva se divertir, sim, devemos. Mas outras vezes a gente exagera, pessoas fazem apostas, perdem dinheiro, gastam às vezes o que não tem para acompanhar essas partidas caríssimas. E então, na tarde poeirenta, numa manobra infeliz, a quadriga vira, um corpo tomba e os cavalos em disparada despedaçam-no. A corrida prossegue. O povo elege logo outro para honrar o vencedor. O moço sente a vida se lhe esvair. O sangue empapa o solo. Os escravos o acodem, retiram-no da pista. Ele não mais distingue as pessoas. O vozerio da turba parece distante, inalcançável. Uma névoa o envolve. Abandona o corpo estraçalhado, sem vida. Então o rapaz, na hora da competição, sofre um acidente
e o corpo dele é estraçalhado pelos cavalos. E o povo nem dá muita atenção. Logo, logo, já ele que era o preferido da competição, já se torna o preferido aquele que ganhou. 2 braços amigos o acolhem. Na acústica da alma, ele ainda escuta: vem e segue-me hoje, não posso esperar. A águia demoraria um tempo maior para alcançar o voo às alturas que sonhava. Os séculos se dobrariam, o moço rico retornaria muitas vezes ao cenário do mundo até conseguir o seu intento. Então aqui nós vemos que o rapaz ele perde, né? A sua vida material é estraçalhado. E quando ele desencarna, ele ouve a voz doce e suave, ele sente sendo recolhido, porque, em verdade, aquele me parecia ser uma pessoa boa, assim como nós somos. Ele era agradável, as pessoas gostavam dele. Ele não era uma pessoa ruim, mas deixou-se levar pelas ilusões terrenas, pelas ilusões materiais. E nos chama a reflexão aqui para que a gente olhe essa história e nos coloquemos no lugar desse rapaz e possamos fazer as nossas escolhas de uma maneira mais sábia. Ao final aqui diz que ele vai retornar inúmeras vezes, né? Nós retornamos inúmeras vezes para que nós consigamos verdadeiramente ouvir o chamado de Jesus. Que é o que Jesus disse: o que eu quero de vocês são vocês. Não é os seus títulos, não é a sua vitória material, não é os bens que você cultiva nesse mundo, mas é a doação do interior. É desenvolver o amor, a caridade, é levar a palavra de Deus, levar o amparo. Só assim nós vamos conquistar a felicidade, nós vamos conquistar a paz. E sairemos sabedores que muito provavelmente numa única reencarnação a gente não consegue atingir esse objetivo. Mas que Deus, que Jesus está a todo momento nos chamando. Não para amanhã, mas para hoje. Jesus está nos chamando. Eu quero a ti, vem a mim, me segue. Então são essas, né, as nossas reflexões da noite, que possamos pensar verdadeiramente no nosso patrimônio espiritual, e ouvir esse chamado de Jesus e atender a esse chamado de Jesus. Não vamos deixar para amanhã, porque a gente não sabe quando vai partir. Quando vai partir não, né? Quando a gente vai retornar para a pátria espiritual, quanto o nosso tempo aqui vai acabar. Então vamos orar e agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor de bondade, de amor, te agradecemos pelas inúmeras experiências, inúmeras oportunidades que o Senhor nos dá de procurar a nossa verdadeira felicidade, a paz que tanto almejamos. Que o Senhor nos dê força, coragem, persistência para seguir o caminho do Cristo. Que saibamos distinguir verdadeiramente o nosso patrimônio espiritual, o que verdadeiramente viemos fazer aqui neste mundo. Que o Senhor possa nos consolar, nos abençoar, nos ajudar na nossa jornada. Abençoe esta casa, os nossos benfeitores, a todos os trabalhadores. Derrame suas bênçãos, o seu amor sobre todos nós. Obrigada, Mestre Jesus, por esse belo ensinamento. Que tenhamos coragem, firmeza
para ouvir o seu chamado e abraçar as nossas responsabilidades. Obrigada, Jesus, que assim seja.